curso desta semana você vai ter 5 aulas sobre direito do trabalho. Entenda os princípios, conheça as questões que envolvem a relação de emprego, de trabalho, a modalidade de teletrabalho e trabalho externo. As aulas são com a professora Letícia Herculano. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Letícia Herculano, eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, advogada trabalhista, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista também em Direito Civil e Processo Civil e mestranda em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Na aula de hoje, nós vamos tratar da duração do trabalho. Nós vamos tratar dos tópicos jornada móvel ou variável, tempo à disposição do empregador, controle da jornada de trabalho, registro de ponto por exceção, horas itinerary, sobreaviso e prontidão e os empregados que estão excluídos da jornada de trabalho. Bem, sabe-se que a limitação da jornada de trabalho é uma conquista dos empregados brasileiros, que vieram ao longo dos anos. Então, qual seria a jornada máxima permitida no Brasil? O artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Sabe-se que existem muitos estudos que tratam que o excesso de jornada causa inúmeros prejuízos à saúde psíquica e física do empregado. Atualmente é conhecida a síndrome do esgotamento profissional. Por isso, nós devemos estudar e entender muito bem sobre a jornada de trabalho. Bom, vamos tratar agora sobre a jornada móvel ou variável. Essa é uma jornada conhecida como o trabalho intermitente. Bom, ela vai depender da necessidade da empresa, que pode variar de uma jornada. Ela vai depender da necessidade da empresa, que pode variar a depender do dia, do mês, da semana ou até do ano. É um tipo de trabalho voltado para empresas como buffets, restaurantes, empresas de eventos. Porém, cabe ressaltar que a reforma trabalhista, quando trouxe esse instituto, ela não delimitou a esse ramo de empresa, ok? Bem, em 2005, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra uma grande rede de fast foods no país, porque ele entendia que esse tipo de trabalho que era aplicado naquela rede era um trabalho que prejudicava, lesava o empregado, porque o empregado não sabia o tempo que ele ia trabalhar, ele não tinha conhecimento da jornada e nem do seu salário. Porém, o TST, ao julgar o caso, entendeu que não é ilegal o trabalho intermitente. Bem, desde que haja a limitação, desde que seja respeitada a limitação que está prevista na Constituição Federal, ou seja, 8 horas diárias ou 44 horas semanais, e que o pagamento das horas seja proporcional ao salário mínimo. Portanto, não há qualquer vedação ao trabalho intermitente no ordenamento jurídico. Bom, e aí veio a reforma trabalhista que consagrou o trabalho intermitente no ordenamento, no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. Vamos ao dispositivo. Considera-se como trabalho intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, o contrato intermitente, ele é um contrato por prazo determinado ou indeterminado? Bem, considerando o princípio da continuidade da relação de emprego, ele é um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Não quer dizer que o dispositivo fale ali que a alternância de períodos na prestação de serviços e de inatividade quer dizer que ele seja um contrato por prazo determinado, tudo bem?
Agora nós vamos tratar do tempo à disposição do empregador. Quando o empregado está à disposição do seu empregador? É o que diz o artigo 4º da CLT. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. A reforma trabalhista flexibilizou o tempo à disposição do empregador, nos casos de tempo à espera do motorista, prontidão e sobreaviso. Esses são tópicos que nós vamos estudar mais à frente, mas é preciso ter consciência disso nesse momento. Bom, com relação ao tempo à disposição do empregador, há uma previsão com relação à tolerância na entrada e na saída. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 58. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horários no registro de ponto, não excedente de 5 minutos, observados o limite máximo de 10 minutos diários. Então, aquela variação na hora da entrada e na hora da saída, se somados não ultrapassarem 10 minutos, ela não pode ser nem descontada e nem paga como horas extras, ok? Bom, há um limite de tolerância que pode ser ultrapassado. Existem alguns casos que esse limite de tolerância pode ser ultrapassado e que foi trago pela reforma trabalhista. Artigo 4º, parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário, o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, como inciso 1, práticas religiosas, inciso 2, descanso, inciso 3, lazer, inciso 4, estudo, inciso 5, alimentação, inciso 6, atividade de relacionamento social, inciso 7º, higiene pessoal e inciso 8º, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Bom, é preciso ter consciência de que esse é um rol exemplificativo. Porém, ainda considerando essa questão do tempo à disposição do empregador, tem um julgado recente, de outubro de 2020, que tratou da questão de realização de curso de treinamento e capacitação para a empresa. Quando o empregador ele exige que esse curso seja realizado, quando será que o empregado está de fato à disposição do seu empregador? O julgado entendeu que o trânsito aéreo, o tempo de decolagem e o tempo de pouso é tempo à disposição do empregador. O julgado também entendeu que o período que aguarda o embarque e o desembarque na ida e na volta, limitado a 1 hora, também é um tempo à disposição do empregador. Porém, não é tempo à disposição do empregador aquele do trajeto entre a casa ao aeroporto e do aeroporto para a sua casa. Tudo bem? Bem, agora nós vamos tratar do controle da jornada de trabalho. Quais são os casos em que o empregador deve controlar a jornada de trabalho do seu empregado? É o que está no artigo 74, parágrafo 2º. João é advogado e o seu escritório de advocacia pede que ele vá a um congresso representando o seu escritório. Quais são os momentos em que João está à disposição do seu empregador? Bem, conforme nós falamos, de acordo com o julgado do TST, o João estará à disposição do seu empregador no momento do trânsito aéreo, ou seja, entre o pouso e a decolagem. E, inclusive, aquele momento de espera no check-in, quando ele está aguardando para o embarque e o desembarque. Sempre lembrando que é limitados a 1 hora. Porém, João não está à disposição do seu empregador no trajeto de sua casa até o aeroporto e do aeroporto até o hotel, ok? E nem vice-versa. Bom, quais são os casos que há necessidade do controle de jornada do empregado? É o que está inserido no artigo 74, parágrafo 2º da CLT.
O horário de trabalho será anotado em registro de empregados para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Sabe-se que antes da reforma era limitado a 10 funcionários, ou seja, o empregador deveria registrar o ponto dos seus funcionários quando ele tivesse mais de 10 funcionários. A reforma trabalhista veio e limitou esse tipo de fiscalização, alterando de 10 para 20 funcionários. Okay? Bem, e a súmula 338 do TST, como é que fica? Vamos a ela? Súmula 338 do TST, item 1. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Bom, provavelmente a súmula deve ser revisada para alterar o número de empregados. Mas, tirando a questão do número de empregados, a súmula tem perfeita aplicação e ela está de acordo com o ordenamento do direito do trabalho. Com relação às demais peculiaridades, eu não vou tratar porque se trata da matéria de prova e isso está relacionado mais ao direito de processo de trabalho. Agora nós vamos tratar do registro por exceção. O que seria o registro por exceção? É o que está inserido no parágrafo 4º do artigo 74, que diz: fica permitida a utilização do registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O que exatamente é esse registro de ponto? O empregado aqui, ele não vai anotar o horário que ele entrou, o horário que ele saiu para o intervalo, nem que ele retornou e também nem a sua saída do emprego. Ele vai anotar os eventos de exceção, ou seja, as suas faltas, os seus atrasos, os seus afastamentos, as suas licenças. E quando não há nenhuma exceção, aí ele vai anotar no ponto sem exceção, ok? Agora nós vamos tratar das horas intímeras. Nossa, professora, por que eu vou tratar desse assunto se a reforma trabalhista excluiu o pagamento das horas intímeras? Isso é uma das coisas que eu mais escuto dentro de sala de aula e até nas redes sociais. Na verdade, as horas intímeras, elas não foram excluídas pela reforma trabalhista. Ela teve uma pequena alteração, por isso nós devemos ter consciência até para algumas provas subjetivas. E o que são horas intímeras? Horas intímeras são aquelas que exatamente o tempo despendido entre a ida da residência do empregado até o seu local de trabalho. Bom, em regra, esse tempo não era computado, tá, na jornada de trabalho. Ele só era computado nos casos de local de difícil acesso ou não servido por transporte público e quando a condução era fornecida pelo seu empregador. Com a reforma trabalhista, não há exceção. Ou seja, não há mais o pagamento em nenhuma hipótese das horas intímeras, ok? É o que está inserido no parágrafo 2º do artigo 58. Bem, o tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer outro meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Porém, cabe destacar que, apesar da CLT ter retirado a exceção para o pagamento das horas intímeras, é possível que o pagamento seja previsto por norma coletiva, tudo bem? Vamos tratar de trabalho extraordinário, de períodos de descanso e aviso prévio. Com relação ao trabalho extraordinário, nós sabemos que se o empregado exceder aquela jornada prevista na aula anterior, ou seja, de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, ele vai receber o valor da hora mais 50%. Isso é o que está previsto no artigo 7º
inciso 16 da Constituição Federal e artigo 59, parágrafo 1º da CLT. Vamos ver os dispositivos? Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à hora normal. Para a CLT, artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos de 50% superior à hora normal. Bom, as hipóteses de trabalho extraordinário devem ser muito restritas, pois sabe-se que o labor extraordinário, ele atinge a saúde do empregado. Bom, a norma coletiva, ela não pode fixar um valor para o pagamento da hora extra, tá? Isso é o que está previsto no informativo do TST número 20. E o valor das horas extras prestadas refletem todas as verbas trabalhistas, mas elas não podem integrar de forma definitiva. Bem, vai depender do caso, pois se elas forem suprimidas, pode gerar uma indenização. É o que está previsto na súmula 291 do TST. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização, correspondente ao valor de um mês de horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das jornadas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia de supressão. Bom, quais são os limites de tolerância da jornada? As variações de ponto, elas não podem ser descontadas e nem computadas como horas extras em alguns casos. É o que está previsto na súmula 449 do TST. Bem, a partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19 de 6 de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Bem, o TST entende que se ultrapassados os 10 minutos diários, será devido o pagamento da hora extra. É o que está na súmula 366, que também precisamos avaliar. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário e registro de ponto não excedentes a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassados esse limite, será considerado como hora extra da totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, seja troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Provavelmente, essa súmula será alterada, porque o parágrafo 2º do artigo 4º, que foi inserido pela reforma trabalhista, tem um novo entendimento. Vamos a ele? Artigo 4º, parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário. O que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, como inciso 1, práticas religiosas, inciso 2, descanso, inciso 3, lazer, 4, estudo, 5, alimentação, 6, atividades de relacionamento pessoal, 7, higiene pessoal,
8, troca de uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Perceba que as duas hipóteses do limite de tolerância ultrapassados não são considerados tempo à disposição do empregador. E o dispositivo traz a questão da proteção pessoal e atividades particulares. Com relação à proteção pessoal, vamos supor, por exemplo, Joana, ela terminou a sua jornada de trabalho. Ela trabalha em um grande supermercado, porém há uma chuva muito forte que alagou a via e está impedindo que ela chegue até a sua casa, até a sua residência. Ela está permanecendo na empresa, mas ela não está à disposição do seu empregador. Por quê? Porque ela está buscando a proteção pessoal, conforme o dispositivo que acabamos de ler. Então, esse período ele não é computado como hora extra, tá? E o empregado está permanecendo por motivo pessoal, por questão de proteção pessoal. Por isso, sempre é necessário analisar com base no princípio da primazia da realidade, se de fato ela está lá, por exemplo, se ela continuou prestando serviço para buscar a proteção pessoal, mas ela trabalha nesse supermercado como caixa e aí ela voltou para cobrir algum colega, então ela está à disposição do seu empregador. Então veja que a gente tem que entender e analisar o caso concreto para saber se nós vamos ou não aplicar o dispositivo. Tudo bem? A questão das atividades particulares. É necessário ter em mente que o rol trazido pelo artigo, ele é exemplificativo, tá? E assim como no item anterior, é necessário avaliar o caso concreto. Se por acaso o empregado continuar prestando serviços à disposição, estiver sob as ordens do empregador, mesmo que por questão pessoal, ele estará à disposição do seu empregado, então é computado como hora extra. Na questão das atividades particulares, o empregado ele continua na empresa estudando, mas ele trabalha num laboratório e ele está desenvolvendo um projeto. E se ele continua na empresa estudando para aquele projeto, ele está à disposição do seu empregador. Ele terá direito às horas extras. Tudo bem? Sendo assim, as variações de 5 minutos de entrada e saída até o limite de 10 minutos não serão computados como horas extras, nem descontados na jornada, tá? E se ultrapassado, terá direito ao recebimento da hora, exceto se permanecer por proteção pessoal ou atividades particulares. Sempre analisando o caso concreto com base no princípio da primazia da realidade. Compensação da jornada. É quando o empregado ele trabalha além das 8 horas para compensar em outro dia. Por exemplo, João trabalha de segunda a sexta, de 8 às 18, com um intervalo de 2 horas. E no sábado, ele trabalha de 8 às 12, ao meio-dia. Para não trabalhar aos sábados, João trabalha de segunda a quinta-feira até às 19 horas. Isso é a compensação da jornada. Quais os requisitos de validade para compensação de jornada? Bem, primeiro, o acordo individual, ele deve ser escrito. É o que diz a súmula 85, item 1 do TST. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Outro requisito de validade é que seja observado o limite de 10 horas diárias. Lembre-se que o empregado ele não pode exceder a sua jornada em 2 horas. É o que está previsto no artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas em números não excedentes de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E essa compensação, ela deve ser realizada dentro do mesmo mês, tá? É o disposto no artigo 59, parágrafo 6º da CLT. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito, para a compensação do mesmo mês. Bom, mais uma vez, essa compensação é muito importante que ela seja realizada de forma escrita, por segurança entre as partes, tudo bem? E porque também há uma contradição na legislação. Vamos entender? O artigo 59, parágrafo 6º, prevê a possibilidade de acordo individual tácito ou escrito. Porém, o artigo 59b
caput da CLT prevê consequências na ausência de acordo escrito, conforme veremos a seguir. Artigo 59b da CLT diz: o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecidas mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Tudo bem? E caso sejam descumpridas essas exigências legais. No caso de ausência de acordo escrito, ou a jornada seja superior a 10 horas, ou se ultrapassar o limite da compensação dentro do mês, haverá o pagamento do adicional de 50% da hora, já que o empregado ele não teve essa hora trabalhada. Tudo bem? Bem, observações. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação. Isso é o que está escrito no artigo 59b, parágrafo único. A prestação de jornadas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Ok? Bem, o menor de 18 anos, ele pode ser incluído na compensação de jornada, só que ele não pode por meio de acordo individual escrito, só por meio de norma coletiva, conforme o artigo 413, inciso 1 da CLT. Bem, o TST também admite a semana espanhola. Como que isso funciona? O empregado, ele trabalha 40 horas em uma semana e 48 horas em outra semana. Nesse caso, normalmente são os empregados que trabalham para folgar aos sábados, né? Ele trabalha em uma semana ao sábado, durante 8 horas diárias, e no outro sábado não. Agora vamos tratar do banco de horas, que além da jornada com a possibilidade de descanso com um período maior. É a mesma questão da compensação, só que o período para compensação dessa jornada, ela pode ser de 6 meses ou de 1 ano. Como eu disse, o banco de horas ele foi dividido em 2 modalidades. A primeira que nós vamos estudar é a modalidade de banco de horas anual. Ela pode ser realizada por meio de acordo ou convenção coletiva, tá? E a compensação, ela deve ocorrer dentro do prazo de 1 ano e respeitar sempre o limite de 10 horas. E o banco de horas semestral? Ele pode ser realizado por meio de acordo individual escrito entre empregado e empregador. E a compensação deve ocorrer dentro do prazo mínimo de 6 meses, perdão. Bem, e sempre respeitar também o limite das 10 horas, ok? Lembrando que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o regime de compensação e nem o banco de horas. Bom, agora vamos tratar dos períodos de descanso do empregado. Sabe-se que essa é uma questão de higiene para a saúde do empregado. Nós vamos tratar aqui de períodos menores até os períodos maiores. Os períodos são necessários para evitar esse cansaço excessivo, né? E ele vem como uma proteção mesmo ao empregado. A reforma trabalhista, ela trouxe algumas mudanças no tocante à jornada de trabalho. E o período de descanso também sofreu algumas dessas mudanças. O artigo 611p da CLT diz: regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como norma da saúde, higiene e segurança do trabalho, para fins dos dispostos neste artigo. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins do disposto neste artigo. Perceba que desde o início eu venho falando que a questão da duração, da jornada de trabalho, os períodos de descansos, eles são como forma de proteção ao trabalhador. É uma proteção à saúde, é uma proteção ao empregado quanto pessoa humana. Então, a CLT, quando ela foi reformada, ela flexibilizou essa conquista que veio ao longo dos anos. Então, as regras, elas não são mais consideradas como uma norma de saúde e segurança ao trabalhador. Sendo assim, vamos tratar de intervalos.
são os períodos de descansos menores, né? Primeiro, nós vamos tratar do intervalo intrajornada. É aquele intervalo que o empregado goza dentro da sua jornada diária. É aquela que pode ser de 15 minutos, de 1 ou 2 horas, ok? Vamos saber diferenciar quais são elas, qual é o período mínimo para cada uma. Em regra, o intervalo ele não é computado na jornada de trabalho, tudo bem? O que seria o intervalo intrajornada? Um empregado que, por exemplo, trabalha durante 8 horas diárias. Ele trabalha 4 horas de 8 ao meio-dia, ele goza de 2 horas de descanso e ele retorna às 14 horas e fica até às 18. Esse intervalo dentro da jornada de trabalho é considerado o intervalo intrajornada. Bem, quais são os tempos a depender de cada jornada? Quando o empregado trabalha apenas 4 horas diárias, a CLT não prevê nenhum tipo de descanso intrajornada. Porém, se ele trabalha entre 4 a 6 horas, ele terá um descanso mínimo de 15 minutos, tá? Caso o empregado exija horas extras, ele deve conceder um intervalo mínimo de pelo menos 1 hora, nesse caso aqui. E a jornada superior a 6 horas? Ela tem um intervalo mínimo entre 1 e 2 horas. Superiores a 2 horas, é possível que o empregado tenha um intervalo maior. Só que esse intervalo, ele só pode ocorrer se for mediante acordo individual escrito ou convenção coletiva, ok? Bem, é possível que haja uma redução dos intervalos, do intervalo intrajornada? Antes da reforma não era possível, ok? Isso era, inclusive, o tema do item 2 da súmula 437. Mas com a inclusão do artigo 611-A, inciso 3º da CLT, a reforma trabalhista permitiu que isso ocorra. Vamos ao dispositivo? Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Bem, então, a jornada superior a 6 horas pode ter o seu intervalo, que é de 1 ou 2 horas, reduzido para até 30 minutos. Porém, a jornada de até 6 horas, que tem apenas um intervalo de 15 minutos, não pode ter o seu intervalo intrajornada reduzido. Muito bem? Então, quais são as consequências pela supressão do intervalo intrajornada? Bem, antes da reforma, caso o empregado ele não gozasse o intervalo intrajornada ou gozasse parcialmente, independente da situação, o empregador teria que pagar o valor do intervalo completo mais os 50%. E se norma coletiva tivesse previsão que o adicional de horas extras seria maior do que 50%, ele pagaria o valor que estaria previsto na norma coletiva. Agora, com a reforma, o empregador ele só vai pagar o período que foi suprimido com o adicional de 50%, independente de norma coletiva que tenha previsão de percentual maior. Bom, e antes, essa era uma parcela de natureza salarial, agora ela é uma parcela de natureza indenizatória. E é o que prevê o artigo 71, parágrafo 4º. Vamos a ele. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. E os intervalos que não estão previstos em lei? É o que diz a súmula 118 do TST. Bem, os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, acrescidos ao final da jornada. Ok, João trabalha 8 horas diárias e ele goza do intervalo intrajornada no horário de almoço de 2 horas. Mas a empresa, ela concede um período de 15 minutos para o café na parte da manhã e 15 minutos
para um café na parte da tarde. Esse período é considerado tempo à disposição, é uma mera liberalidade do empregador, ok? Bem, vamos analisar o que diz o informativo 36 do TST. É inválida a cláusula de instrumento coletivo que prevê a concessão de intervalo intrajornada de 15 minutos apenas ao final da jornada, antecipando o seu final e permitindo ao empregado chegar mais cedo em casa. A previsão contida no parágrafo 1º do artigo 71 da CLT é norma cogente, que tutela a higiene, a saúde e a segurança do trabalho, insuscetível, portanto, à negociação. Ademais, a concessão do intervalo apenas ao final da jornada não atende à finalidade da norma, que é de reparar o desgaste físico e intelectual do trabalhador durante a prestação de serviço. Bom, conforme dito, a reforma trabalhista, ela flexibilizou as normas com relação aos intervalos. Então, aqui, quando o informativo fala que é inválida a cláusula, esse provavelmente é um entendimento que será reformado, porque a reforma trabalhista permite que cláusula, que norma coletiva trate de intervalos intrajornada. Muito bem. Bem, em regra, o intervalo intrajornada não é computado na jornada de trabalho, mas há exceções, né, que é o caso de profissionais de mecanografia, frigoríficos, aqueles que trabalham em ambientes muito frios, enfim, tem até a questão da amamentação da mulher, mas em regra a gente deve ter em mente que os intervalos, eles realmente não integram na jornada do empregado, ok? Agora vamos tratar do intervalo interjornada. É aquele intervalo concedido entre uma jornada e outra, e ele deve ser de no mínimo 11 horas, conforme o artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Ou seja, esse período ele não será computado na jornada também, em regra. O término computado da jornada é real e não contratual. Por exemplo, João, ele trabalha de 8 às 17, mas em um determinado dia, ele goza só de um horário intrajornada. Mas em um determinado dia, ele prestou 2 horas extras, né? Ele ficou até às 19 horas no seu emprego. Ele só poderá retornar ao trabalho após 11 horas de descanso, ou seja, ele só poderá retornar às 7 horas da manhã. Bem, caso haja a redução do intervalo intrajornada, o que acontece? É o que diz o artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração. Bom, conforme a gente tratou no artigo 66, em regra, o período de descanso de intrajornada, ele não pode ser fracionado, porém há exceções. Quais são elas? O caso do motorista profissional, jornalistas, telefonistas, aeronautas, entre outros, tá? Mas deve ter em mente que, na regra, não pode ser fracionado. Agora, nós vamos tratar do descanso semanal remunerado. É aquele descanso previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Bom, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Perceba que esse é um descanso que já foi consagrado pelo texto constitucional. E ele não pode ser vedado por norma coletiva, que é o que está inserido no artigo 611b, inciso 9 da CLT. Constitui objeto ilícito a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Repouso semanal remunerado. Bem, veja que o repouso semanal remunerado ele é concedido apenas uma vez na semana, né? E preferencialmente aos domingos. Perceba, preferencialmente, não é obrigatoriamente. Independente da jornada do empregado,
se ela é de 4, se ela é de 6, o empregado tem direito a um descanso semanal remunerado. Quais são os requisitos para concessão para o pagamento do descanso semanal remunerado? Primeiro, a frequência. O empregado, ele não pode ter faltas injustificadas ao trabalho. Depois, a pontualidade. Se o empregado vier a chegar atrasado ou sair muito cedo, ele pode ter o desconto do descanso. Perceba que aqui eu estou falando que ele terá o desconto da remuneração, ele não vai receber a remuneração daquele domingo, daquele repouso, mas ele vai gozar o seu direito. Então perceba que o empregado terá direito a um descanso em algum momento de pelo menos 35 horas seguidas, que se refere a 11 horas do descanso intrajornada, descanso interjornada e 24 horas do descanso semanal remunerado, tá? Caso o empregado ele retorne antes das 35 horas, ele tem direito a receber a hora extra. Quando o empregado trabalha durante o descanso semanal remunerado? Bem, é necessário que ele tenha uma folga compensatória na semana, tá? E se houver o descanso durante a semana, ele não vai receber nenhuma indenização. Não havendo a folga compensatória, ele vai receber aquele dia em dobro, tudo bem? E é o que diz a súmula 146 do TST. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. A norma, então, ela é válida tanto para os domingos como para os feriados. E o descanso ele deve ser concedido sempre até o 7º dia de trabalho, conforme a OJ 410 do TST. Vamos à redação. Viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro, tá? Agora nós vamos tratar um pouquinho sobre férias. Bem, esse é o período maior de descanso do empregado e ele tem algumas peculiaridades. É um período prolongado em que o empregado não presta serviços, ele não está à disposição do seu empregador, mas ele recebe por esse período, tá? E o período, ele é contado como tempo de serviço para todos os fins. Bem, essa é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E há previsão constitucional para as férias, é claro. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social, o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E o que seria, como que o empregado ele adquire o direito a férias? É o que nós chamamos de período aquisitivo. O empregado precisa trabalhar durante 12 meses, esses 12 meses é chamado de período aquisitivo, para ter direito ao gozo de férias, tá? E as férias? Quanto tempo duram as férias do empregado? Em regra, essas férias elas duram pelo período de 30 dias. Porém, a quantidade de dias de férias está intimamente ligado à quantidade de faltas injustificadas que o empregado teve durante o contrato de trabalho. E é o que está inserido no artigo 130 da CLT. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço por mais de 5 vezes. Inciso 2. 24 dias corridos quando não houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3. 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas. E 12 dias corridos quando houver tido 24 a 32 faltas. Também tem direito de férias os empregados que estão em regime parcial e os menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Quais são os casos em que o empregado recebe as suas férias em dobro? Quando elas são concedidas após o período concessivo, conforme a súmula 81 do TST. E quando ocorrer o pagamento das férias após os 2 dias antes do seu início, tá bom?
Vamos tratar agora do aviso prévio. O que é o aviso prévio? É aquele que indica a data de término do contrato de trabalho, já que, em regra, o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. Bem, não há uma formalidade específica, mas se aconselha que esse aviso seja realizado por forma escrita, tá? A parte que decidir dar o aviso prévio a outra, ela deve dar no mínimo com 30 dias de antecedência. Artigo 7º, inciso 21 da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo o mínimo de 30 dias. O TST entende que a proporcionalidade do aviso só se aplica quando o empregador dá o aviso prévio ao empregado, não quando o empregado dá ao seu empregador, tá? Como é realizado o cálculo do aviso prévio? O cálculo do aviso prévio, ele é realizado com base na remuneração do empregado, né? Se ele, por acaso, recebe horas extras habituais, deve ser proporcional àquela quantidade de horas extras. E quando o empregado adquire uma estabilidade durante o aviso prévio? Em regra, não é possível adquirir estabilidade, garantia no emprego durante o cumprimento do aviso prévio, tudo bem? Porém, ou seja, se João ele se torna membro da CIPA ou é eleito como dirigente sindical, ele não terá direito a gozar nenhuma estabilidade. O prazo de aviso prévio flui normalmente, mas há exceções e uma delas é a gravidez, conforme está previsto no artigo 391 da CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo do curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória, prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 da DCT. Parágrafo único. O dispositivo no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. A jurisprudência do TST entende também que é possível a aquisição da estabilidade no emprego durante o curso do aviso prévio no caso de acidente de trabalho. Bom, vamos tratar agora do aviso prévio concedido pelo empregador. Entende-se nesse caso que é necessário uma redução da jornada de trabalho para que o empregado tenha oportunidade de buscar um novo emprego. Como que ocorre essa redução? Bem, a redução ela pode ser de 2 horas diárias ou de 7 dias consecutivos na jornada. Não é possível substituir o aviso, um período, pelo pagamento de horas correspondentes. Se isso ocorrer, o empregador deve pagar novamente, deve conceder novamente, no caso, o aviso prévio ao seu empregado. Se o aviso não foi concedido com a redução, ele também deve pagar um novo aviso, conceder um novo aviso ao empregado. Os empregados que não estão submetidos à jornada não receberão a jornada de 2 horas diárias. Quais são? Aqueles do gerente com cargo de gestão, o trabalhador externo e o teletrabalhador. Esses não terão o direito à redução da jornada. Tanto o aviso prévio trabalhado como o indenizado, o tempo de serviço será projetado para todos os fins. Bem, o que é isso? Ele vai refletir na contagem de férias, 13º salário, depósito do FGTS, anotação na CTPS e a prescrição. Quando você encerra o seu contrato de trabalho, você tem um prazo de 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista. Esse prazo inicia do fim do aviso prévio. Então, ele integra até para essa questão, que é a da prescrição. Bem, a única exceção que há é a questão da multa de 40%, porque não há previsão legal com relação à projeção do aviso prévio na multa de 40%. Conforme diz a jurisprudência, conforme diz a OJ 42 do SDI do TST, item 1, é devida a multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente, ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Item 2, o cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada da data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal.
Tudo bem? Cuidado, o aviso prévio ele é um direito irrenunciável do empregado, exceto no caso do empregado conseguir um novo emprego. É o que diz a súmula 276 do TST. Vamos à redação da súmula. O direito do aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. E nos casos de rescisão? Bom, no caso de rescisão por culpa recíproca, o aviso prévio ele é devido no percentual de 50%. Ele só é pago, então, pela metade, conforme a súmula 14 do TST. Quando há extinção do estabelecimento, o aviso ele será pago integralmente, segundo a inteligência da súmula 44 do TST também. Quando há o acordo de rescisão, aquele previsto no artigo 484-A da CLT, o aviso prévio também será pago pela metade, tá? Cuidado, caso o empregado ele sofra algum acidente não relacionado ao trabalho ou fique doente com qualquer causa que não seja relacionada ao trabalho, o aviso prévio ele fica suspenso. O contrato de trabalho em si ele fica suspenso. Portanto, deve aguardar o fim do auxílio previdenciário para retomar o aviso. Agora, o caso de aviso prévio concedido pelo empregado. O aviso prévio ele deve ser dado em qualquer das situações, tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Só que no caso do empregado dar o aviso, ele terá que dar somente na proporção de 30 dias. Caso ele não conceda, ele deve pagar para o seu empregador o período do aviso, os 30 dias. Ou seja, vai descontar das verbas rescisórias desse empregado. Portanto, como nós já dissemos, o aviso prévio é um direito irrenunciável, mas neste caso é possível que o empregador libere o empregado, o seu funcionário, antes do período de 30 dias. Conforme a jurisprudência do TST, no caso do empregado conceder o aviso, ele só terá que cumprir 30 dias. Não vai haver aquela proporcionalidade que a gente viu no início do aviso prévio. Aviso prévio no contrato de trabalho por prazo determinado. Bom, a regra é que o aviso prévio seja dado nos contratos de trabalho por prazo indeterminado, certo? Porém, há uma previsão legal de cláusula assecuritória do direito recíproco, que está previsto no artigo 481 da CLT. Vamos à redação do artigo 481 da CLT. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusulas assecuratórias do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Quando não existe essa cláusula, o aviso prévio não será devido, mas se ele existir, ele será devido, ok? A presença dessa cláusula não transforma o contrato de prazo determinado em prazo indeterminado, ok? Bem, a reconsideração do aviso é possível? Sim, é possível. A qualquer momento, durante o curso do aviso, as partes podem reconsiderar, desde que não tenha ocorrido já a extinção, desde que não tenha o aviso prévio terminado. É um ato bilateral e ele pode ser tácito ou expresso, tá? O empregado pode continuar trabalhando, além do prazo do aviso, ou então eles acordam ali entre si de forma expressa. Finalizando, quando ocorre uma falta grave no curso do aviso prévio. Quando o empregado comete uma falta grave, ocasionará a perda do restante do aviso, né? Ele vai receber suas verbas rescisórias até ali. E não se considera justa causa o abandono de emprego, conforme está previsto na súmula 73 do TST. Quando há falta grave por parte do empregador, o empregado pode deixar de cumprir o aviso e ele vai receber suas verbas rescisórias normalmente. Vamos agora testar os nossos conhecimentos. Quiz na tela. Marcos trabalha em uma organização há 24 anos.
Hoje, ele recebeu o aviso de dispensa sem justa causa. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que Marcos terá direito a aviso prévio de 30 dias? Letra B, 45 dias? Letra C, 60 dias? Letra D, 90 dias. Bom, sabe-se que, no caso da dispensa sem justa causa desse funcionário, ele terá direito ao aviso prévio proporcional. Então, além dos 30 dias, a gente vai multiplicar o tempo de serviço dele por 3. Nesse caso, como é limitado a 60, o aviso prévio de Marcos será de 90 dias. Letra D, a questão correta. Questão número 2 na tela. O aviso prévio foi dado pelo empregador na dispensa por justa causa. O empregado poderá optar por reduzir. Letra A, 3 horas diárias ou 5 dias consecutivos. Letra B, 2 horas diárias ou 7 dias consecutivos. Letra C, 1 hora diária ou 3 dias consecutivos. Letra D, 4 horas diárias ou 10 dias consecutivos. Quando o empregador ele dá o aviso prévio ao seu empregado, lembre-se que o empregado tem direito à redução da sua jornada para encontrar um novo emprego, certo? Então, no caso aqui, letra B, 2 horas diárias ou 7 dias consecutivos. Questão número 3 na tela. No que diz respeito à proporcionalidade do aviso prévio, é correto afirmar que: letra A, o mínimo é de 10 dias. Letra B, a cada ano trabalhado serão acrescidos 3 dias na duração do aviso. Letra C, o limite é de 90 dias. Letra D, duração poderá ter 120 dias. Sabe-se que a cada ano trabalhado é acrescido 3 dias no aviso. Porém, por que a letra C não está correta? Porque o limite da proporcionalidade é de apenas 60 dias. Somado aos 30 dias, dá 90 dias. Então, nesse caso aqui, letra B é a questão correta. A cada ano trabalhado, serão acrescidos 3 dias na duração do aviso. Muito obrigada por permanecer comigo até aqui. As nossas aulas estarão disponíveis no canal da TV de Justiça no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.